Este programa é livre para todos os públicos. Meus caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola da Fé. Continuando o estudo do curso bíblico que nós estamos fazendo. Estamos estudando os livros históricos, da Bíblia. Eu só quero lembrar que nós tivemos que fazer uma interrupção aí de 2 semanas, porque precisei passar por uma cirurgia, com a maioria, muitas pessoas já sabem. Graças a Deus estou recuperado, 100%, graças a Deus. E vamos continuar então o nosso curso bíblico, tá certo? Hoje nós vamos tratar dos 2 livros dos reis, que faz parte dos livros históricos da Bíblia, que mostram para nós, como é que foi a história dos reis de Israel. Nesse 2º volume do curso bíblico, em livros, nós temos aí os livros históricos, que quem quiser pode aprofundar. E depois tem os outros 4, 5 livros do curso bíblico. O último volume que nós lançamos foi esse aqui, sobre os evangelhos e os atos dos apóstolos. E eu já estou terminando o 6º e último volume, que é sobre as cartas dos apóstolos e um tratado do Apocalipse. Aí completa a nossa coleção de curso bíblico, que serão 6 volumes, se Deus quiser. Bom, hoje vamos tratar dos livros dos reis. Vamos pedir a Deus a sua graça, a luz do Divino Espírito Santo, para a gente entender esse livro do Antigo Testamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, nós vamos então começar aqui um estudo hoje dos livros do Reis. São 2 livros dos Reis, na verdade era um livro só, que alguém aí separou em 2 didaticamente, mas na verdade é um livro só que conta a história dos reis de Israel. Durante 400 anos, mais ou menos, Israel teve reis, muitos reis, tanto na tribo do norte, as 10 tribos do norte, quanto a tribo do sul de Judá, até que essas tribos foram levadas para o exílio da Babilônia. Então, mais ou menos do ano 970 a.C. até 570, mais ou menos, nós tivemos aí os reis, porque em 570 as tribos do norte já tinham sido levadas para o exílio da Síria, e em 570 nós tivemos também as tribos do sul de Judá levadas para o exílio da Babilônia. Aí Israel não teve mais reis a partir daí. Então esse foi um período importante da vida de Israel, da história. O que os livros dos reis mostram? Num conjunto assim, os livros mostram que o destino do homem depende da sua fidelidade a Deus. Fracassa quando abandona Deus. Por isso que as tribos foram levadas para o exílio da Síria e da Babilônia. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. O livro mostra como Deus age e como Israel o conhece de maneira transcendente. Na história dos reis, aí, o povo vê como é que Deus age. As profecias que a gente vê aí,
as suas realizações se repetem 45 vezes nos livros dos reis, né? E os livros dos reis devem ser lidos no espírito em que foram escritos, ou seja, como uma história da salvação, né? Não é um livro dos reis assim como os outros reis, a história dos reis de Roma, a história dos reis gregos, não. É um livro de história dos reis no contexto da história da salvação da humanidade, né? A gente sabe que essa história vai ser concluída onde? Em Jesus Cristo. Muito bem. Outra coisa que o livro dos reis mostra é que a palavra de Deus, proferida pelos profetas, guia e dirige a história de Israel com eficácia. A gente vê ali os profetas guiando o povo, interferindo na vida dos reis, né? Vamos ver isso com clareza, né? E mostrando assim o caminho de Israel para Deus. Mostra também o homem pecador, necessitado de Deus, e o pior pecado é exatamente o pecado da idolatria. É o que os profetas mais denunciavam, né? O desígnio de Deus se realiza apesar dos pecados do povo. Essa é uma tônica que a gente vê aí no livro dos reis. Um outro ponto interessante é quando fala do reinado de Davi, que é uma prefiguração de um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Esse reino de sacerdotes que reinam sobre a terra é exatamente a igreja, né? Com seus filhos, como aparece lá no Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9. Bom, quem são os autores desses dois livros dos reis? São desconhecidos. A gente não sabe quem escreveu, né? A obra, como eu já falei, é uma obra só dos dois livros e conta a história dos reis de Israel, basicamente. Saul, Davi, Salomão e uma quantidade enorme de reis que houve nas 10 tribos do norte e nas tribos do sul, a tribo de Judá. Ok? Bom, as fontes que foram usadas pelo escritor desse livro, elas são citadas, né? Ele fala de crônicas dos reis de Israel e de Judá. Então havia já aí uma fonte que o escritor sagrado usou também isso. Eram compostas dos arquivos das tribos dos dois reinos, Israel no norte e Judá no sul. Então alguém teve acesso a esses arquivos dessas tribos e escreveu então os dois livros dos reis. Basicamente, os livros falam da morte de Davi, o reinado de Salomão, até o exílio de Judá em 587 para a Babilônia. O primeiro livro trata com detalhes o reinado exuberante de Salomão, né? A construção do belíssimo templo que ele fez, né? E também o seu pecado. Infelizmente, Salomão terminou sua vida desagradando a Deus, né? O livro também fala do filho de Salomão, que foi um idólatra, né? E que gerou a divisão do povo em dois reinos. O reino do norte, na Samaria, né? Que ficou sendo chamado de Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, em Jerusalém, com a tribo de Judá. Isso aconteceu no final do reinado de Salomão, quando o Roboão assumiu, né, o governo. Mas pela sua idolatria, pelo seu pecado, houve aí uma cisão no povo de Israel. 10 tribos foram para Samaria e a tribo de Judá ficou, né, com a tribo de Benjamim no sul. A maior parte do primeiro livro dos reis trata do reino do norte, as 10 tribos, com seus reis idólatras. Praticamente todos os reis do norte de Israel foram idólatras. O segundo livro continua julgando os reis de Israel, os reis do norte e também os do sul. Também no sul houve reis idólatras, mas não todos. Em Israel, os reis do norte, todos os reis foram idólatras, né? Já em Judá foi um pouco diferente. Por fim, o reino do norte idólatra é dominado pelos assírios no ano 721, 722 e levados para o exílio.
E essas tribos que foram não voltaram mais para Israel, né? Os assírios mandaram gente de lá para ocupar Samaria, por isso que os samaritanos ficaram inimigos dos judeus, porque os judeus, ou seja, o povo da Judéia, achava que os samaritanos ali não eram mais judeus, vamos dizer, puros, né? Porque houve muita miscigenação, muita mistura com pagãos que vieram da Síria. Daí essa adversidade que sempre houve entre os judeus e os samaritanos. Bom, mais tarde, o Reino do Sul foi dominado pelos babilônios, por causa de um rei perverso chamado Manassés, no ano 587, idólatra, né? E o templo que Salomão tinha construído, ele foi totalmente destruído. O povo foi levado para o exílio da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, que cercou Jerusalém, né? E aos poucos foi dominando e levou o povo para o exílio. Bom, aproximando-se da morte, Davi deixa instruções ao seu filho Salomão, né? Salomão era ainda um jovem de, não sei, 15 anos mais ou menos, e é bonita a oração, as instruções que Davi deixou com Salomão. É uma das partes bonitas da Bíblia, né? Davi diz para o seu filho: seja corajoso, porta-te como homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Quer dizer, Davi deixa instruções assim bonitas para o filho, né? E continua: desse modo serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e tudo o que empreenderes, e o Senhor cumprirá a promessa que me fez, que fez a Davi, isto é, que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel. Isso chegou até Jesus Cristo, que era descendente de Davi. Por isso aquele ceguinho lá de Israel gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Porque o povo sabia que Jesus veio da tribo de Davi, como Davi está dizendo aqui para Salomão, né? E aí ele diz, né, continuando a oração, né, terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel, se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Bom, chegamos até Jesus Cristo, descendente de Davi. Salomão pede a Deus uma sabedoria para governar o povo. É bonito, né? Quando Salomão assumiu, ainda jovem, né? O texto traz a bonita prece de Salomão, né? Que diz assim: dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo? Um povo tão numeroso, porque o rei era também juiz. O Senhor agradou-se desta oração e disse a Salomão: pois que me fizeste esse pedido, não pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas sim a inteligência para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração tão sábio, tão inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti e nem haverá depois de ti. Dou-te, além disso, o que você não pediu, riquezas e glórias, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. E se você andar em meus caminhos e observar os meus preceitos e mandamentos, como o fez o teu pai Davi, prolongarei a tua vida. Muito bonita essa oração de Salomão e essa resposta de Deus, né? E a sabedoria divina para fazer justiça é mostrada em várias ações de Salomão, né? Por exemplo, ao caso daquelas duas prostitutas, né, que
está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, né? E que elas ambas dormiram na mesma cama e cada um tinha um filho recém-nascido, mas durante a noite parece que uma das crianças foi sufocada e morreu. A mãe que perdeu a criança se apossou da outra criança como se fosse dela, mas que não era dela. Aí o caso foi levado para Salomão. E Salomão, então, né, com as duas mães e a criança ali, de quem que é essa criança? Ah, é minha, é minha. Né? Aí Salomão disse, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar a criança no meio e vamos dar metade para cada um, aí acaba a briga. Aí a mãe verdadeira disse, não, pelo amor de Deus, fazer isso com meu filho não, pode entregar a criança para ela. Eu prefiro entregar a criança para ela do que perder meu filho. Aí Salomão percebeu quem era a mãe verdadeira, era essa. Então, esse tipo de sabedoria de Salomão é que ficou muito assim, conhecido, famoso no meio do povo. Né? Diz lá o capítulo 5, do versículo 9, que Salomão pronunciou 3.000 sentenças e compôs 1.005 poemas. A gente não sabe se isso pode ser considerado assim ao pé da letra, mas a tradição diz que Salomão escreveu muitos provérbios, que está no livro dos provérbios, escreveu muitos sentenças de sabedoria que estão no livro do Eclesiástico, do Eclesiastes e etc. Bom, isso a gente encontra aí no livro dos Reis. Salomão construiu o templo de Jerusalém durante 7 anos. Davi queria construir esse templo, mas Deus disse para Davi, não é você que vai construir não, porque você, para vencer os inimigos de Israel, você teve que derramar muito sangue. E aí foi Salomão quem construiu. E fez a dedicação do templo com uma oração solene. Né? Salomão fez uma oração solene que é bonita a gente recordar. Né? Nós vamos fazer o nosso intervalo e depois eu quero recordar com você essa oração, essa prece bonita que Salomão fez na dedicação do templo que ele construiu. Muito bem, eu quero continuar a nossa reflexão aqui, né? Colocando a oração que Salomão fez para a dedicação do templo. Né? É narrada a decoração interna, o chamado Santo dos Santos, que era o local mais importante do templo, onde ficava ali, né? A Arca da Aliança, que para os judeus era a presença de Deus. Né? As imagens de 2 querubins colocados sobre a arca, né? Que Deus mandou Moisés fazer, né? E depois também as portas, o pátio, toda a descrição do templo. Né? E Salomão, então, faz essa oração, Senhor Deus de Israel, realizei a promessa que fizestes a vosso servo Davi, meu pai, quando lhe dissestes, não te faltará jamais diante de mim um sucessor ocupando o trono de Israel. Contanto que teus filhos guardem cuidadosamente os teus caminhos, andando diante de mim, como tu mesmo o fizeste. E aí, depois da transladação da Arca da Aliança para o templo que Salomão construiu, né? Deus então tomou posse do templo, né? E diz aí o livro dos Reis que a glória do Senhor enchia o templo. Então Salomão disse, o Senhor declarou que habitaria na obscuridade. Ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei essa casa que me construíste, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente. Deus dizendo, né, para Salomão, não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel. É interessante como é que Deus escolheu a tribo de Judá para nascer da sua descendência o Messias, Jesus Cristo. Deus renova isso com Davi, renova com Salomão e todos os outros reis até o nascimento de Jesus. Uma coisa interessante, né, que o livro dos Reis narra, é aquela visita da rainha de Sabá, Sabá era um reino que ocupava a parte sudeste
da Península Arábica, né? E a rainha, tendo ouvido falar de Salomão, da glória, né, do Senhor, ela veio então provar, né, essas coisas que falavam de Salomão. E ela ficou encantada, né, com tudo o que viu, né? E ela disse, está escrito no livro dos Reis, é bem verdade o que ouvi a teu respeito e de tua sabedoria na minha terra. Eu não quis acreditar no que me diziam antes de vir aqui e ver com os meus próprios olhos. Mas eis que não contavam nem a metade. Tua sabedoria e tua opulência são muito maiores do que a fama que havia chegado até mim. A rainha de Sabá foi lá checar em Salomão e ficou encantada. E o livro dos Reis coloca mais coisas que aqui, né, eu estou colocando assim de passagem. Bom, o capítulo 11 do livro dos Reis, do primeiro livro, começa a narrar os pecados de Salomão. Diz ali o livro que Salomão tinha muitas mulheres estrangeiras, aí está o perigo. Como as moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, o que não era permitido por Deus, por causa exatamente do perigo da idolatria. Mas Salomão caiu nessa, né? E a Bíblia conta alguns casos, né? Por exemplo, nós já vimos aqui o caso de Sansão, né, que é dominado aí pela mulher. Bom, e aí diz aqui o texto do livro dos Reis que a estas nações uniu-se Salomão por seus amores, né? Salomão tinha contato com outros países, com outros povos, e parece que muitas vezes essa união era feita através das mulheres. Chega o livro dos Reis dizer que Salomão teve 700 esposas. Não sei se é possível um negócio desse, né? De classe principesca, não era quaisquer esposas, não. Quem eram essas princesas? Princesas de outros povos, só que eram povos pagãos. E 300 concubinas. Bom, não sei se esse número pode ser levado ao pé da letra ou não, eu acho meio difícil. Agora, o que acontece é que essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Sendo já velho, elas seduziram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. E aí o que acontece? Vem o castigo para Salomão, né? Quando Salomão morreu, um pouco antes até dele morrer, já houve um usurpador chamado Jeroboão, que se tornou rei lá de Israel e construiu santuários idolátricos no local chamado Dan e Betel, proibindo os israelitas de subir a Jerusalém. Qual é o problema aí? O problema é que o único templo que os judeus deviam cultuar era em Jerusalém. Mas depois desse pecado de Salomão, esse Jeroboão carregou uma parte do povo lá para o norte da Samaria, né? E começou, inclusive, a criar ali uma idolatria. Foi quando, então, houve a separação entre as 10 tribos do norte e a tribo de Judá do sul. Bom, a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Yahvé, né? Ela foi substituída por um bezerro de ouro lá na Samaria, né? Vejam o nível de idolatria que chegou ali a Samaria. Por isso sofreram o castigo depois do exílio, né, na Síria. Bom, escolhendo o mesmo símbolo do deus Baal, abriu as portas do Reino do Norte para a mais terrível idolatria. Esse foi o pior problema que Israel viveu e que Deus teve que combater, e não teve outro jeito a não ser deixar esse povo ir para o exílio, né? Bom, os sacerdotes do norte não eram levitas, o que era a regra que Deus tinha colocado para Moisés. O sacerdote devia ser da tribo de Levi, mas lá no norte já não era, o que mostra a ilegitimidade dos cultos que eram praticados ali, né? Como castigo,
o seu filho morreu, né? O filho de Jeroboão morreu, e depois para o filho morreu também o Jeroboão, que criou esse reino do norte, idolátrico e etc. O filho de Salomão, que se chamava Roboão, ele reinou em Judá. Mas diz aqui o livro que fez o mal aos olhos do Senhor. Essa frase aparece muitas vezes na história dos reis. Fez o mal aos olhos do Senhor. Quer dizer, praticou idolatria. Né? E diz aqui que Roboão, no tempo dele, houve prostitutos sagrados na terra, que era um tipo de idolatria que misturava culto aos deuses com prostituição. As tais prostitutas e prostitutos sagrados. Uma coisa incrível, né? Bom, a partir daí é apresentado o reinado de cada rei, tanto do norte quanto do sul, seguindo um esquema mais ou menos fixo, dando os dados mais importantes, o tempo de reinado de cada rei, a sua conduta moral e religiosa. Teve rei, no norte todos foram idólatras, no sul alguns foram idólatras e outros foram fiéis a Deus. Para os reis de Judá, da tribo do sul, sempre é dado o nome da mãe do rei, né? Não só para a sua identificação, mas também para deixar claro a continuação da descendência da casa de Davi, de onde nascerá o Messias. Né? O judeu ele era muito ocioso com isso, na sua história, para provar que as coisas eram verdadeiras, então ficava tudo registrado. Bom, o livro dos reis trata também do profeta Elias. Né? No reino de Acabe, do norte, um reino também idólatra, né, que casou com uma mulher idólatra também, né? Deus então suscitou o profeta Elias. Elias quer dizer, meu Deus é o Senhor, né? Tudo que começa com El se refere a Deus. Então, nesse reino do norte aí, um reino perverso, idólatra, Deus suscita ali o maior profeta do Antigo Testamento. Bom, então, Deus vai castigar aquele povo, no sentido de corrigir, para ver se quebra a idolatria. Como um castigo divino, por causa da idolatria, Deus manda uma grande seca a Israel, as tribos do norte. Né? Só quando Elias determinou é que voltou a chover. Através de Elias, Deus foi colocando esses castigos. É interessante que o livro diz que Elias se apresentava vestido de pelos e com um manto de couro ao redor dos rins. Por isso que ele é comparado com João Batista. Né? Ele é defensor dos direitos de Deus, como João Batista. Né? Ele bebia na fonte de Cariate, diz aí o texto, que um corvo o alimentava com pão e carne pela manhã e pela tarde. Esses homens de Deus que vivem uma vida especial, né? Quando a fonte secou, né, Elias foi para Sarepta, que era ali uma cidade, né, que não era de Israel, era da Sidônia, onde uma viúva, né, o alimentava de maneira milagrosa quando o Senhor multiplicou a farinha e o azeite até que terminasse a seca. Essa passagem de Elias é muito bonita, né? Elias chegou ali nessa viúva de Sarepta e pediu a ela que cozinhasse um pão e trouxesse para ele. Ela disse, olha, acabou. Eu tenho só um restinho de farinha e um restinho de óleo. Eu estou aqui buscando lenha para fazer um último pão para mim e para o meu filho e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Elias disse para ela, não, faz esse pão e traz para mim, e não vai faltar nada. E que aconteceu exatamente isso, né? Não faltou farinha e azeite para aquela viúva até que terminasse a seca, né? E ela pudesse continuar a viver. As histórias de Elias são muito bonitas, né? Diz lá o capítulo 17 do livro dos reis, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. E é isso que se cumpriu. Depois Elias ressuscitou o filho dessa viúva que havia morrido.
né? Conta aí o texto que Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa, entregou à mãe dizendo, vê teu filho vivo. Um fato de ressurreição, né? E outro fato importante da vida de Elias, que ele desafia os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, né? O Monte Carmelo ali, toda aquela região onde havia uma infinidade de falsos profetas, né? Elias dizia, eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, o único profeta verdadeiro, né? E venceu aquele desafio, que é uma história muito bonita, né? E deu a morte a todos os falsos profetas de Baal, né? Essa história também é muito bonita contada no livro dos Reis, né? Elias desafia os 450 profetas de Baal, né, a fazerem um sacrifício aos deuses deles, ver se os deuses consumiam, né, as ofertas, as vítimas. E aí os 450 fizeram as vítimas, colocaram ali no altar deles, rezaram a noite inteira, gritaram, até se feriam para que os seus deuses, né, consumissem aquele sacrifício e nada. Bom, e depois chegou a vez, e é interessante que, né, que Elias até zomba deles, rezem com mais força, gritem com mais força, porque talvez os deuses de vocês estejam dormindo, por isso que não vem aqui consumir, fazer aqui esse holocausto, né? O holocausto era a queima da vítima com fogo, né? Aí chegou a vez de Elias fez o holocausto e o fogo de Deus desceu, consumiu o holocausto. Isso aí foi o fim dos profetas, né, de Baal. É por isso que naquela aparição lá da transfiguração de Jesus, aparece de um lado Elias e aparece do outro lado Moisés. Por quê? Moisés significa a lei e Elias os profetas, porque ele é o maior profeta do Antigo Testamento. O livro do profeta Miqueias diz que lá que antes que o Messias aparecesse, né, ia aparecer João Batista, né, ia aparecer Elias. E Jesus explica que era exatamente João Batista, né, que Elias era como que um símbolo de João Batista. Como eu já mostrei aqui, os dois viviam uma realidade mais ou menos parecida. Bom, ali nessa região do Carmelo, do Monte Carmelo, onde aconteceu todo esse sacrifício, né, que eu estou narrando aqui, depois dali surgiu a Ordem do Carmelo, né, os carmelitas, que depois tiveram que migrar para a Europa com São Simão Stock, mais ou menos por volta do ano 1200, por causa da perseguição dos muçulmanos que dominaram a Terra Santa. Então, São Simão Stock foi para a Europa, né? E ele recebeu o escapulário de Nossa Senhora para a defesa da ordem, exatamente no Monte Carmelo, né? No Monte Horebe, depois fugindo da perseguição de Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, que era uma rainha idólatra, Elias teve também uma bela experiência quando passa a presença misteriosa de Deus, não é? Essa experiência que Elias teve de Deus foi muito interessante. Ele condenava tremendamente a idolatria do rei Acabe, do norte, com uma mulher terrível chamada Jezabel, que era uma mulher de um povo pagão, idólatra, que levou exatamente o rei para a idolatria, né? Bom, depois que Elias eliminou esses 450 falsos profetas ali da Samaria, ligadas a Jezabel e ligadas a Acabe, Elias foi perseguido. Então Elias, ele foge dali e ele vai embora em direção ao Monte Horebe, né? Ali no Sinai. E Elias tem uma experiência muito interessante, né? Está narrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, né? Depois de um rápido intervalo que a gente vai fazer agora, eu vou falar dessa experiência de Elias. Aguarde aí.
Meus amigos e amigas, estão de volta para a última parte da nossa aula de hoje. Estamos conversando um pouco sobre o livro dos Reis. Eu sei que não é muito fácil acompanhar um curso bíblico desse tipo feito pela televisão, mas quem quer conhecer a Bíblia com um pouco mais de profundidade, tem aí uma oportunidade que a Canção Nova está te dando, né? Esses programas ficam todos aí no playlist da Canção Nova, só você entrar aí na aula que você quiser assistir, né? Porque não é fácil a gente compreender bem o Antigo Testamento, principalmente. Bom, inclusive eu quero mostrar aqui os livros, não é? Da coleção, quem gosta, quem prefere estudar a Bíblia em livros, então, uma coleção que são 6 volumes, né? Aqui nós temos os 5 primeiros, a Introdução à Bíblia e Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois temos os livros históricos, que nós estamos estudando. Depois nós temos os livros chamados sapienciais da Bíblia, sabedorias, né? Os livros de sabedoria. Os livros proféticos, né? São esses 4 livros do Antigo Testamento. Depois tem 2 livros do Novo Testamento. Esse que foi o último lançado, os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. E falta um volume que devemos lançar em breve, que é sobre as cartas dos apóstolos, um estudo sobre cada uma das cartas dos apóstolos, né? 13 cartas de São Paulo, mais as cartas de São Pedro, São João, etc. E um estudo sobre o Apocalipse. Então aí a gente tem um curso bíblico para quem quiser fazer um aprofundamento. Outra coisa, nós estamos no mês de maio, então eu gostaria de mostrar aqui alguns livros bons sobre Nossa Senhora. Começo mostrando o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, de São Luís de Montfort. Muita gente hoje está fazendo a consagração por aí, né? Um outro livro dele, O Segredo de Maria, que é um livrinho maravilhoso. O que São Luís de Montfort fala de Nossa Senhora é uma coisa de arrepiar, né? O livro do padre Gabriel Vilaverde, A Adversária da Serpente. Muito bonito. O padre Gabriel Vilaverde, um grande pregador também, falando de Nossa Senhora. Tem aqui um livro que eu escrevi na Escola de Maria. Maria teve todas as virtudes. Então, como é que a gente pode viver essas virtudes? Humildade, desprendimento, pureza, né? Na Escola de Maria. Depois um livro de socorro da Virgem Maria, né? Nas nossas angústias, necessidades, tristeza, meus irmãos, não tem nada melhor, né, do que a gente sentar no colo de Nossa Senhora, sabe? Então é um livro para isso, o socorro da Virgem Maria, né? Depois um livro que eu escrevi sobre os dogmas e as devoções a Nossa Senhora, a mulher do Apocalipse. Tá aí. Então a gente tem muito material para quem quer, neste mês de maio, não só conhecer Nossa Senhora, como também honrá-la. Mas vamos em frente aqui com o nosso curso bíblico, né? Eu estava dizendo que o profeta Elias, depois que ele enfrentou o perverso rei Acabe das tribos do norte, né? E a sua terrível mulher Jezabel, né? Então Elias teve que fugir dali porque o rei e a rainha queriam matá-lo de qualquer jeito. Então ele foge em direção ao Monte Horebe, né? E ali no Monte Horebe, fugindo dessa perseguição, ele teve uma bela experiência quando passa a presença misteriosa de Deus, né? Interessante, ele estava ali, já meio desolado, Elias já queria morrer. Elias disse para Deus, né? Chega, não quero mais, né? Já estou cansado, né? E Elias, ele deitou, dormiu e esperava a morte. Mas um anjo veio e acordou Elias. Não, Elias, não, você ainda tem um longo caminho pela frente. E o anjo trouxe para ele pão e água, e Elias comeu e voltou a dormir. O anjo voltou e disse, Elias, levanta, homem, você ainda tem um grande caminho pela frente. E o anjo trouxe de novo pão para ele e água. Aí o Elias comeu e levantou e caminhou em direção ao Monte Horebe. É interessante para nós também, né? A gente, de vez em quando, na evangelização,
Às vezes a gente quer desanimar, né? Ó, Senhor, chega, não aguento mais, né? Passa para outro esse negócio, deixa outro fazer. Aí vem lá o anjo, não, a missão é sua, vamos cumprir até o fim, né? Bom, interessante que aí Elias chegou no Monte Horebe. Quando ele chega no Monte Horebe, né? E tem aquela experiência, aconteceu um terremoto, né? Caíam as pedras, tal, mas Elias sentiu que Deus não estava ali. Depois teve um vendaval terrível, né? Que derrubava tudo também e tal, e Elias percebeu que Deus não estava ali. Mas de repente passou uma brisa suave. Aí diz o texto que Elias cobriu o rosto. Esse cobriu o rosto quer dizer, está na presença sagrada de Deus, né? É muito bonito, né? Muito bonita essa experiência e que retrata, sabe, as nossas experiências também, né? Deus é suave, Deus é sutil, né? Deus, Ele fala com a gente assim, de maneira delicada, né? É a experiência que o Elias viveu que o livro relata para nós aí, né? Bom, depois que Elias foi arrebatado para o céu, né? Ele tomou como discípulo Eliseu que chama Meu Deus Salva. Eu já falei que tudo que começa com El tem alguma coisa a ver com Deus, né? Também, quando termina com El, né? Gabriel, Rafael, né? Então, sempre significa essa expressão, meu Deus. Eliseu, meu Deus, salva, né? Então, Elias chamou Eliseu para continuar o seu trabalho. O texto diz que Elias foi arrebatado num carro de fogo para o céu. Bom, os bons biblistas, como Dom Estevão Bittencourt, diz que Elias não foi para o céu. Por quê? Porque o céu ainda estava fechado por causa do pecado da humanidade, que só abriria com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo para o céu. Bom, então o que aconteceu com Elias? Diz Dom Estevão Bittencourt que essa expressão, Elias foi arrebatado ao céu num carro de fogo, é algo assim, é uma expressão literária, né? Mas que não é para tomar o pé da letra. Era um elogio, como ele foi o maior profeta do Antigo Testamento, então o escritor sagrado colocou esse elogio numa linguagem assim apocalíptica para dizer da grandeza do profeta Elias. Bom, veja, isso não é uma conclusão minha, isso é uma conclusão de bons biblistas, por exemplo, como Dom Estevão Bittencourt. Muito bem, então Elias chama Eliseu, que deixa tudo, né, que ele estava fazendo e se põe a serviço do profeta, né? Elias colocou sobre Eliseu o seu manto. O manto significa a personalidade e os direitos do seu dono, né? É como se passasse para Eliseu todo o seu trabalho, as suas bênçãos, etc. E o manto de Eliseu tem um poder milagroso. Como a gente vê lá no segundo livro dos Reis, ele bateu com o seu manto nas águas do Rio Jordão, e o Rio Jordão e as águas se separaram, né? Então o livro de Samuel narra um fato muito importante que aconteceu aí, nesse tempo também, que foi o assassinato de Nabote, por parte daquela mulher terrível, aquela rainha terrível chamada Jezabel, né? Que era esposa do rei Acabe e que queria ficar com uma vinha de Nabote, mas que acabou, Nabote não queria passar a vinha para ele porque era uma herança e acabou que levavam Nabote à morte. Esses fatos são contados aí também no livro dos Reis, né? Porque, segundo a lei judaica, uma propriedade recebida por herança não poderia ser vendida. Está lá no livro do Levítico, no livro dos Números, ainda mais que aí ficavam sepultados os antepassados da pessoa. Como é que ela ia vender, né? Então, Nabote, que era um pequeno proprietário, né? Não quis vender para o Acabe. Por isso, essa Jezabel fez uma trama terrível que o levou à morte, né? E depois,
acabou que o rei ficou com a propriedade do Nabote. Então, esses fatos todos são narrados aí no livro dos reis, são muitos fatos desse tipo, né? E que, né? Bom, o que interessa é que Eliseu sucedeu a Elias, né? E a sua atividade profética milagrosa também foi muito grande até a sua morte, né? Eliseu, diz aí o segundo livro, que viu como Elias foi arrebatado ao céu. E o último milagre de Elias, né, que abriu lá o Rio Jordão, batendo com o seu manto nas águas, né? E Eliseu também realizou muitos milagres, né? Mostra o socorro que Deus de Israel prestou às pessoas que sofriam, e não só de Israel, né? Aquele milagre da multiplicação do azeite da viúva, né? Que precisava vender aquele azeite para pagar uma dívida. Depois Eliseu orou para que uma mulher sulamita, que era estéril e que o havia tratado muito bem, conseguisse engravidar e ter um filho, né? E a mulher concebeu um filho. Depois Eliseu também ressuscitou o filho dessa mulher que tinha falecido, né? Enfim, é muito interessante também a gente analisar toda a vida de Eliseu, não só a vida de Elias, porque ele realizou também muitos milagres. Outro milagre é que Eliseu eliminou o veneno que existia numa panela que continha comida envenenada, né? Com verduras venenosas, né? Colocando ali uma farinha, Eliseu cortou aquele veneno que existia ali, né? Temos também o milagre da multiplicação dos pães, que Eliseu fez para matar a fome dos 100 homens que estavam com eles. Olha, já era uma prefiguração da multiplicação dos pães que Jesus fez. Só que a diferença é que enquanto Elias saciou a fome de 100 homens, Jesus saciou a fome de 5.000 na multiplicação dos pães. E tem aquele episódio bonito também da cura de Naamã. Naamã era um leproso, chefe do exército do rei de Arã, da Síria, que era uma nação que estava sempre em luta com Israel. Mas interessante, né? O Naamã, lá na Síria, tinha uma escrava que era israelita, né? E ela disse: por que o senhor não vai lá ao nosso profeta? O senhor vai ser curado. E Naamã foi, né? Levou lá uma carruagem cheia de riquezas para dar de presente, né? E quando ele chegou à casa de Eliseu, Eliseu apenas mandou dar um recado para ele. Olha, diga para ele ir lá no Rio Jordão, ele era leproso, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar curado. Bom, o Naamã ficou muito bravo. Eu vim lá de longe, da Síria, trouxe riquezas, ouros, tal, para dar aqui a Eliseu de presente, e ele nem me atendeu, apenas mandou eu ir lá e me banhar 7 vezes. Vou nada. Será que lá na Síria não tem rios mais importantes do que esse Jordãozinho aqui, que é um rio pequeno, né? Bom, mas aí, interessante, né? Os servos dele disseram: puxa vida, se Eliseu tivesse pedido para o senhor uma coisa difícil, o senhor não faria para ficar curado? Ele disse: sim. Mas então o que custa o senhor entrar 7 vezes no Rio Jordão aí? Tomar 7 banhos rápidos aí? E o Naamã topou. Entrou 7 vezes no Rio Jordão e saiu curado da lepra, né? Aí ele voltou lá no Eliseu, queria encher Eliseu de presentes, mas o Eliseu não aceitou nada. Aí um detalhe interessante, né? O Naamã pediu para o Eliseu ele poder carregar um pouco de terra ali, daquele lugar, para a Síria, né? Por que isso? É um significado muito bonito, né? Quando os antigos prestavam culto, eles prestavam culto numa terra que eles consideravam sagrada. E como o Naamã, esse, né, leproso que ficou curado, ele
se tornou adepto do judaísmo por causa da cura que ele sofreu, ele teve ali com Eliseu. Então ele queria levar um pouco de terra lá para Síria, porque nesta terra, nesse chão sagrado, é que ele queria continuar prestando culto ao Deus de Eliseu. É uma história muito bonita, né? Bom, e tem outras histórias bonitas de Eliseu. Tem, por exemplo, o milagre do machado perdido na água por um dos profetas, e Eliseu recuperou jogando um pedaço de madeira na água, fazendo com que o machado viesse à tona. Vocês já pensaram um machado vir à tona? Um objeto pesadíssimo, né? E tem muitos outros milagres. O milagre de Eliseu na guerra de Israel contra os sírios, arameus. Deus permite os soldados de Israel verem a montanha coberta de cavalos de guerra, de fogo em torno de Eliseu, né? Então, são todas essas histórias que estão contadas aí no livro dos Reis, né? Cavalos e carros de fogo simbolizam, no gênero apocalíptico do Antigo Testamento, o poder de Deus, né? O rei Josias restaurou a celebração da Páscoa, né? Exatamente com esses sinais todos, né? Bom, e depois também, no seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que dominou Israel, né? Levou lá para o exílio o último rei de Judá, que era Joaquim, que morreu, e depois ele foi sucedido pelo seu filho Joaquim. Então, o livro narra também o exílio da tribo de Judá para a Babilônia, né? E ali esse exílio durou 70 anos. Por quê? Porque também os reis de Israel e os reis de Judá caíram na idolatria. E o único jeito que Deus encontrou para purificar esse povo, toda essa história que nós vimos aqui hoje, para que a aliança continuasse, podendo, daí nasceu o Salvador. Foi purificar esse povo com 70 anos no exílio. Quando o povo voltou depois de 70 anos, então foi retomada a história de Israel, e dali vai nascer o Senhor Jesus. Bom, esse é um pequeno resumo desse segundo livro dos Reis. Agradeço a vocês que me acompanharam. Peço aos sacerdotes e diáconos que nos dê a sua bênção para encerrar essa nossa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.